Olá, pessoal! O assunto da nossa aula é imunidade celular. Como vocês devem lembrar, a imunidade adaptativa, ela se divide numa resposta humoral, né, que é mediada pelos linfócitos B e pelos anticorpos, e numa resposta celular, que é mediada pelo linfócito T, tanto, né, citotóxico quanto auxiliar. Então, a imunidade celular, ela vai estudar como o linfócito T virgem ou de memória é ativado no órgão linfóide secundário e a partir daí como vai exercer a sua função efetora ou como linfócito T auxiliar ou como linfócito T citotóxico. Bom, vocês devem lembrar que um antígeno, né, quando entra em contato com um indivíduo, ele vai ser retido, vai ser aprisionado num órgão linfóide mais próximo. Nesse órgão linfóide, esse antígeno vai ser processado por células apresentadoras de antígeno, que vão apresentar esse fragmento antigênico para um linfócito T presente, né? Então, nesse órgão linfóide, via complexo peptídeo na MHC. Bom, essa interação, então, ela é super importante para que ocorra a ativação do linfócito T, mas nós também necessitamos de sinais coestimuladores que serão agora descritos, né, ao longo da nossa aula. Recapitulando também, né, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T, na vida adulta, são preferencialmente produzidos na medula óssea, enquanto que os linfócitos B são liberados já prontos para reconhecerem um dado antígeno. O linfócito T, em contrapartida, ele ainda não está pronto, né, ao ser liberado da medula. Ele vai passar por um outro órgão linfóide, conhecido como timo, onde vai participar de processos, por exemplo, de seleção positiva e negativa, para eliminação de linfócitos autorreativos. E aí, ele será liberado do timo, né, portando TCRs, capazes, então, de reconhecer diversos tipos de antígeno. Esses linfócitos, então, ficam, né, migrando pelo sangue e passando, obviamente, por órgãos linfóides secundários, na tentativa de encontrar algum antígeno, né, complementar. Tanto na ativação de uma célula T helper, né, ou TCD4, quanto de uma célula T citotóxica ou TCD8, vai resultar na produção de células T CD4, né, ou T helper efetoras, né, ou TCD8 efetoras, e também células T helper de memória ou células T citotóxicas de memória. Essas células T de memória, elas persistem por longos períodos, né, na nossa circulação e são super importantes, principalmente considerando uma reexposição ao mesmo antígeno. Então, como que acontece, né, a ativação de um linfócito T? Já vimos que essa ativação acontece num órgão linfóide secundário, a partir, então, inicialmente do processamento de um determinado antígeno por uma APC. Essa APC pode ser uma célula dendrítica, um macrófago ou até mesmo um linfócito B. Essa célula apresentadora vai apresentar, então, o antígeno via molécula do MHC. Nesse caso, o MHC é de classe 2, então vai apresentar para o linfócito T CD4 ou T helper. Mas esse primeiro sinal, essa primeira interação, ela não é suficiente para ativação do linfócito T. Nós ainda necessitamos de um sinal coestimulador, ou segundo sinal. Nesse caso, vai haver a interação de uma proteína B7, que é expressa pelo APC, com a proteína CD28, que é expressa pelo linfócito T. A partir, então, dessas duas sinalizações, daí nós teríamos o mecanismo, né, conhecido como expansão clonal do linfócito T. Aqui nós temos duas representações
mostrando sinais isolados. Nessa primeira figura, a gente observa apenas o sinal coestimulador, ou seja, a interação entre a proteína B7 com a molécula CD28. E a gente observa que se houver apenas esse sinal coestimulador, não haverá a ativação do linfócito T. Da mesma forma, nessa segunda figura, se nós observarmos apenas a primeira interação peptídeo-MHC, também vamos observar, né, que sem o sinal coestimulador, a célula T não sofrerá ativação. Então, portanto, há a necessidade de ambos os sinais para que ocorra a ativação da célula T. Nós podemos observar melhor isso agora nessa representação. Então, uma APC vai processar um determinado antígeno, vai apresentar via molécula de MHC para um linfócito T. Temos aqui o primeiro sinal. Concomitantemente, vai haver a expressão, então, de molécula, né, B7 da APC, que vai interagir com a molécula CD28 da célula T. Então, aqui nós teremos o segundo sinal. Após essas duas interações, o linfócito começa a expressar tanto a interleucina 2 quanto o seu receptor. E começa a haver a secreção da interleucina 2, que de forma autócrina interagem com o receptor, né, ao nível celular. Isso vai desencadear, vai ativar o processo, né, de divisão celular, resultando então em diferentes, né, na verdade, diferentes em termos de várias células que têm a mesma especificidade, mas algumas serão células de memória e outras serão células efetoras. Importante salientar aqui nesse momento que todas essas células elas vão apresentar a mesma especificidade, aquele antígeno da célula que foi primeiramente, né, do linfócito T, que foi primeiramente ativado. Lembrando, né, que o receptor do linfócito T, então ele não consegue reconhecer um antígeno na sua forma nativa. É necessário que ocorra o que nós chamamos de processamento antigênico a partir de uma célula apresentadora de antígeno. No entanto, o linfócito B, ele expressa na sua superfície, né, a imunoglobulina, também conhecida como BCR, receptor do linfócito B, que tem a característica, né, de conseguir reconhecer muitas vezes antígenos na sua forma nativa, ou seja, sem processamento. Também é importante, né, nós recapitularmos que nós temos dois tipos de estimulação, né, ou de estimulação a partir da célula T. Nós temos a estimulação, né, da célula B, que é nós temos a estimulação da célula B T-dependente e nós temos a estimulação da célula B, do linfócito B, que é T-independente. Bom, como o nome sugere, né, a estimulação T-dependente depende, então, né, da participação do linfócito T para ativar uma resposta imune, no caso agora humoral, né, a partir então da ativação do linfócito B. Então, pessoal, né, na nossa aula de imunidade humoral nós já revisamos isso é apenas uma recapitulação, né, APC processo antígeno, degrada em peptídeo, que vai servir então como epítopo para a célula T. Vai haver uma interação, né, entre a célula T e a célula B. A célula T secreta citocinas, né, que vão atuar sobre o linfócito B. E a partir daí, o linfócito B começa
o processo, né, de expansão clonal, e ele pode se tornar, então, uma célula efetora, como um plasmócito, que vai secretar anticorpos, e esse linfócito B também pode se transformar num linfócito B de memória. Aqui a gente tem a representação, né, de uma estimulação, né, T-dependente, a partir, então, de antígenos extracelulares. Os antígenos extracelulares, como nós vimos na aula de MHC, eles são apresentados via MHC de classe 2 a um linfócito T helper ou linfócito T CD4. Aqui foi representado para vocês um linfócito B que está atuando como APC. Uma vez que o linfócito T, né, tenha sido ativado, aqui eles não colocaram apenas o sinal coestimulador, né, a gente vai ter citocinas sendo secretadas por esse linfócito T, que vão estimular o linfócito B, né, a proliferar, por exemplo, em plasmócitos secretores de anticorpos. E também essas citocinas têm a propriedade de ativar alguns fagócitos, principalmente macrófagos, desencadeando, né, o processo que a gente conhece como inflamação. Então, né, normalmente os antígenos extracelulares vão desencadear uma resposta mais humoral, né, de anticorpos para que ocorra a eliminação desse dado antígeno. Já um antígeno intracelular, né, como um vírus, como algumas bactérias intracelulares, vão ser processados também por APCs, mas serão apresentados por moléculas MHC de classe 1 ao linfócito T citotóxico ou CD8, que vai, uma vez ativado, liberar grânulos, né, sobre a célula-alvo, que vão induzir a apoptose nessa célula, então, infectada, né, induzindo, então, a destruição dessa célula. Nós também temos a estimulação do linfócito B, conhecida como T independente. Nesse caso, não há necessidade da participação do linfócito T. Nós conseguimos, né, isso acontece em algumas situações, principalmente quando os antígenos são polímeros, né, então moléculas muito grandes, que apresentam unidades repetidas na sua superfície, conseguindo então ativar diretamente um linfócito B e desencadear dessa forma a síntese de anticorpos. No entanto, a gente precisa lembrar que esse tipo de estimulação não vai induzir a troca de classe de imunoglobulina, de anticorpo. Então, isso não é muito vantajoso pensando a longo prazo. Então, aqui, pessoal, a gente teria, né, uma estimulação T independente, você só tem aqui um antígeno, né, então polimérico, com unidades repetidas, estimulando diretamente um linfócito B, e esse linfócito B só teria condições, né, de secretar a primeira classe de anticorpos, que é da classe IgM, enquanto que, como nós já vimos, né, a maior parte da nossa resposta, né, celular e de estimulação do linfócito B, ela é T dependente. Então, aqui a gente tem a participação do linfócito T, que vai levar, né, essas citocinas secretadas pelo linfócito T, vão promover a diferenciação do linfócito B em vários plasmócitos secretores de anticorpos. A gente tem, obviamente, o primeiro anticorpo também, que é o da classe IgM. Teremos várias trocas de classe, né? Então, IgA, IgD, IgE. E, por fim, teremos a produção do anticorpo de memória, que é o da classe IgG. Então, pessoal, essa estimulação T independente, ela até pode controlar uma dada infecção, né, num primeiro momento, mas se o indivíduo
entrar em contato novamente com aquele mesmo antígeno, lembrem-se que esse IgM não persiste muito tempo na circulação, né? Então, se a pessoa entrar em contato novamente com aquele mesmo antígeno, ela inicia a resposta do zero, porque ela não tem anticorpos IgG de memória. Então, muito provavelmente, ela vai sofrer reinfecção. Ao passo que, né, por essa estimulação T dependente, que felizmente acontece na grande maioria das vezes, né, o indivíduo geralmente já tem a produção, já produziu, né, IgG, que é o anticorpo de memória, e esse anticorpo de memória muitas vezes já vai neutralizar o antígeno e impedindo, né, que muitas vezes a pessoa apresente, né, os sintomas daquela dada infecção. Claro que isso depende, obviamente, do tipo de patógeno, do tipo de infecção, né? Mas é sempre mais vantajoso nós termos anticorpos IgG de memória produzidos, né? Que é o objetivo, obviamente, né, de todas as campanhas de vacinação. Então, pessoal, essa é a nossa aula, né, a respeito da imunidade celular.